Meus amados irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal do YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas, vamos responder neste vídeo a seguinte pergunta: qual é a posição da doutrina social da Igreja sobre o trabalho humano? Para responder a esta questão, vou usar alguns pontos da doutrina social da Igreja, com os aspectos bíblicos e com duas encíclicas fundamentais sobre este assunto. A Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, sobre a condição dos operários, e a Centésimos Anos, do Papa São João Paulo II, por ocasião do centenário da Rerum Novarum. Então, meus amados, vamos iniciar a nossa formação. Sabemos que o trabalho é essencial para a vida humana, pois dele se retira as condições necessárias e básicas para um ser humano e para uma família: alimentação, vestuário, higiene, segurança, lazer, educação, bem como ter o direito à propriedade privada e contribuir para o bem da sociedade. O trabalho é um direito fundamental e é um bem para o homem. Do trabalho brota o direito que o trabalhador tem de ter um salário justo, digno e equitativo à sua condição. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2434, diz: o justo salário é o fruto legítimo do trabalho. O trabalho humano tem suas raízes nas Sagradas Escrituras. O Deus Criador plasma o homem à sua imagem e semelhança e o coloca a cultivar a terra e guardar o jardim do Éden. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Este cuidar e cultivar tem um aspecto de submeter a terra e de dominar todo ser vivente, porque ao homem foi dado a inteligência e a capacidade de interagir com as coisas criadas. Vemos no Gênesis: Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Toda a criação é dom de Deus e deve ser cuidada com responsabilidade. Os padres da Igreja, que compõem a patrística, também na sua dimensão social, costumam dizer que Deus é o proprietário da criação e nós, os seus administradores. O trabalho pertence à ordem da criação e precede a queda de Adão e Eva, que torna o trabalho fadiga e pena por causa do pecado. Assim vai dizer o livro do Gênesis: com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fostes tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. A harmonia criacional foi ferida pelo pecado, se tornando penoso. Claro, meus amados, não podemos ver o trabalho desta forma, mas o caráter de vocação. E só vermos nosso Senhor Jesus Cristo, que antes de iniciar a sua vida pública, viveu junto à carpintaria de São José, dedicando seu trabalho manual. O próprio Senhor descreve que a sua missão é um trabalho. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E quando chama os seus apóstolos como trabalhadores da messe. Missão é trabalhar pelo reino. E trabalhar é dever humano. Os padres da Igreja consideram o trabalho como opus humanum, obra humana, pois mediante o trabalho o homem cuida da criação, governa com Deus o mundo,
e realiza maravilhas pelas obras criadas. Santo Ambrósio de Milão dizia: cada trabalhador é a mão de Cristo que continua a criar e fazer o bem. Trabalho também é oração, como diz a fórmula beneditina: orat et labora, oração e trabalho. Bem como também é santificação. São José Maria Escrivá, na obra Suco, número 488, diz: o heroísmo do trabalho está em acabar cada tarefa. O trabalho criação de Deus, feito com oração e santificado, nos traz muitos exemplos de homens e mulheres que Deus escolheu, mas que tinham as suas profissões. Santo Estevão era rei, São Hermenegildo, príncipe, São Roque, mendigo, São Cesário, médico, São Martinho, soldado, São Paulo, camponês, Santa Zita, criada, Santo Ivo, advogado, São Cassiano, professor primário, e São João Câncio, professor de universidade. Que grande maravilha! Mas vemos que a Igreja, com a sua doutrina social, defende o valor do trabalho e os direitos que o trabalhador tem. Historicamente, a Revolução Industrial, lá no século XVIII, ocorrida na Inglaterra, trouxe grandes transformações sociais e econômicas, fazendo com que o homem deixasse o campo e viesse para a cidade trabalhar, nas grandes indústrias. Esta organização industrial trouxe algumas consequências: carga horária, ponto, terceirização da educação dos filhos, instrumentalização ideológica, como o socialismo e o comunismo, as justas reivindicações do mundo do trabalho, como a greve. Então, para tentar responder a estas questões, o Papa Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, que aborda, entre os pontos principais, a importância do direito à propriedade, do princípio de colaboração entre as classes, dos direitos dos fracos e dos pobres, as obrigações dos trabalhadores e dos empregados e do direito de associação. E quando essa encíclica completou 100 anos, o Papa São João Paulo II escreveu em comemoração a ela a encíclica Centésimos Anos, centésimo ano, que retoma os pontos da Rerum Novarum. Lá no número 3 ele vai dizer: desejo agora propor uma releitura da encíclica leonina, convidando a olhar para nós e também para trás, ao próprio texto, para descobrir de novo a riqueza dos princípios fundamentais nela formulados sobre a solução da questão operária. E aqui, meus amados, creio que essas informações nos ajudam a entender melhor o que a doutrina social da Igreja fala sobre o trabalho. Por isso, meus amados, encerramos esta formação sobre o trabalho humano e já vamos nos preparar para o próximo vídeo, que vai responder a seguinte pergunta: o que é superstição e o seu perigo para a fé cristã? Curtam, repassem e divulguem o nosso canal para que mais pessoas possam aproveitar esta obra de Deus. E, portanto, Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.